Eu achei meio sintomática essa presença do Abílio Diniz aquele dia ali, junto com o presidente do São Paulo. Ele não vai nunca visitar não, o CT. Ele vai sempre... Será que não está começando algum negócio? Não, tudo pode acontecer, porque eu não estou lá no bastidor. Mas por isso que eu estou dizendo. A presença do senhor Abílio Diniz no São Paulo é conhecida e é antiga. Ele sempre se tratou lá, ele chega lá, claro, ele é um cara importante e torce para o São Paulo e tem muita grana. A gente sabe de tudo isso, certo? Mas ele pode indicar alguém. Ele pode ser o Paulo Nobre. Ele pode ser o Paulo Nobre do São Paulo. Ele pode indicar alguém, porque ele conhece muita gente importante. Só que o São Paulo está nessa situação difícil faz muitos anos e ele nunca entrou nisso. Então você tem que analisar o cenário. Piorou, né, Vanderlei? Piorou muito, hein? Não. Nunca entrou, não. São Paulo já se arrasta há muitos anos. E ele sempre foi um cara importante, sempre um cara respeitado por vários motivos. É um empresário de sucesso, tudo isso a gente sabe. E ele nunca meteu a mão na massa. Ele já ajudou, indicando. Olha, eu conheço o seu Vampeta, que o seu Vampeta é um grande investidor. Tudo bem, ele ajudou. Mas concretamente a informação que eu obtive ontem, segunda-feira, foi que o São Paulo está fazendo a avaliação de todo o patrimônio. Então, esse é o primeiro passo para se tornar SAF, incluindo o estádio do Morumbi. Essa é a informação que eu tive na segunda. Esse é o primeiro. Como é que chama? Tem um nome específico isso? É uma auditoria geral. Mas tem um nome específico, o advogado me explicou o nome, é um nome específico isso, avaliar o patrimônio todo. Isso. E essa chegada do Abílio, eu acho que tem alguma razão para isso. Pode ser. Alguma razão. Eu não vou negar. Porque os caras não estão vendo saída. Por mais vaidosos que esses caras sejam, porque eles são vaidosos, eles não querem entregar o osso. Sabe? Eles são vaidosos demais. Por mais vaidosos que esses caras sejam, chega um momento que eles não aguentam a pressão. Mas, Nilson, tem que mudar alguma coisa. Então o São Paulo não me surpreenderia se o São Paulo apresentasse um projeto de SAF. Talvez nem na totalidade, 100% para o investidor, talvez nem na totalidade, mas assim, 70% para o investidor, 30% para o clube, porque eu acho que é aí que pega. Pode ser, tudo isso pode acontecer. Os conselheiros do São Paulo não querem muito entregar na totalidade o futebol do clube. Os conselheiros nunca vão querer entregar o clube. É aí que tá, porque eles são o câncer do clube. Sim, mas acontece que não tem outra saída. Chegou um momento que não tem outra saída do São Paulo. Não existe outra saída para o São Paulo. Eu vou até descobrir o nome do que o São Paulo está fazendo em um minuto. Não, mas a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 10 segundinhos, e aí eu acho que é legal a gente mostrar essa sonora do Rogério Ceni que o Mauro César falou. Que ele deixa claro, a gente tem que saber se a gente vai disputar títulos, se não vai. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, para escutar a declaração do Rogério Ceni, citada pelo Mauro César Pereira, de que o São Paulo precisa definir. Vai querer disputar títulos? Vai ter que montar time para isso. Se não, assume para o torcedor que não vai poder disputar títulos e vai se reorganizar. A gente vai colocar aí essa declaração do Rogério Ceni, que está já há algum tempo desabafando sobre a situação do São Paulo. Se nós quisermos chegar longe no ano que vem, nós precisamos ter um time mais forte, com um pouco mais de experiência, ou então nós assumimos uma condição de que a situação financeira é mais difícil, realmente, e nós fazemos um time e temos que ser justos com os torcedores e explicar o que nós pretendemos para o ano que vem. Ou se faz um time forte, investe-se, arruma gente que queira investir no São Paulo, e nós trazemos jogadores para, já que nós temos também alguns vencendo o contrato e que vão deixar o clube, nós trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, competitivo, ou investimos em jogadores mais jovens e temos objetivos mais modestos aí para o ano que vem. Esse ano eu sei que nós não vencemos campeonatos, mas eu digo, foi um ano que nós competimos muito bem, estivemos muito próximo de um título importante que mudaria toda a programação do ano que vem. Ainda temos a possibilidade na última rodada, vamos aguardar a rodada de amanhã para ver esse jogo contra o Goiás. Mas eu acho que algumas mudanças já vão sendo encaminhadas para a temporada de 2023. E ele ainda emenda, né? Ele emenda, tem uma outra declaração do Rogério ainda, que ele fala que o próximo Brasileirão vai ser ainda mais difícil, também falando nesse planejamento do São Paulo. As duas opções. Ou a gente contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem
o Campeonato Brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguirmos repetir o que não as pessoas julgam não ter sido bom, e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão, e quem foi campeão aqui foi Flamengo e foi Palmeiras, correto? Foram os campeões desse ano, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os dois times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Então, ou se faz um investimento modesto em jogadores jovens, promessas, e arrisca-se com salários menores, e aí nós vamos tentar diminuir essa dívida que o clube tem, ou nós investimos em jogadores mais prontos já para tentar ser um time competitivo, para tentar ter chance de ser campeão. Vanderlei, você estava querendo falar, né, antes da gente voltar, então já te passando sobre essa situação do Rogério, é possível, conhecendo a diretoria do São Paulo, é possível que ela vá e assuma para o torcedor, a gente vai ter um time mais modesto, não esperem títulos, ou não? Ou vai seguir sendo essa loucura de querer investir o que não tem, não conseguir resultado para isso e só se endividar cada vez mais? Bom, eu queria dizer que o único técnico que pode falar tudo isso que foi dito numa coletiva é o Rogério Ceni. Abel Ferreira talvez também, né? Mas o Abel já não tem essa dificuldade nenhuma, porque a gestão... Não é problema. Não é isso, mas está em ordem lá e tal. Ele é o presidente, como eu falo aqui, ele é o presidente do futebol. Ele faz o que ele quiser lá, escala, não escala, faz o que quiser, tudo bem. Então, no caso do Rogério, ele, além de mandar no futebol, ele já deu inúmeras coletivas criticando ou mostrando equívocos da diretoria, certo? Isso já aconteceu, várias coletivas. Qualquer outro técnico no dia seguinte estaria demitido, mesmo o clube estando errado. Mas imagine, vai ter o atrevimento de dizer que a diretoria fez isso errado ou não fez da forma mais adequada. E ele tem falado isso o tempo todo. Então só um técnico pode fazer isso no São Paulo, Rogério Ceni. Essa é a primeira. Segunda, ele não será demitido, ele só sai do São Paulo se ele quiser, decisão dele. Então, ele não é o gênio da lâmpada, ele não é o Guardiola em forma, mas ele é bom para o São Paulo. É importante que tenha uma pessoa que vá para uma coletiva e fale tudo isso que ele falou. Ele entrou na parte de gestão. Ele falando que precisa informar o torcedor, que vamos ter um time modesto, que haverá um reajustamento salarial, uma série de coisas que o treinador normalmente não fala. Ele falou. Então, se a diretoria vai fazer isso, respondendo a sua pergunta, Asmar, eu não sei. Eu acho que pode chegar numa situação que pode fazer uma live, um vídeo, publicar para o povo, alguma coisa assim. Então, é isso que... Ele, em nenhum momento, ele falou que estamos esperando... Claro, ele nem poderia falar um investidor ou seguir o rumo de outras equipes. Ele não falou. Talvez ele não saiba da informação ou a diretoria esteja fazendo uma coisa que trabalha em bastidor. Eu não sei. Eu só acho que um volume do negócio, de um negócio que envolve o São Paulo, inclusive o Nilson falou, inclusive estádio, não é isso? Esse volume de negócio... Não dá para aparecer lá o açougue Nogueira. Tem que ser um negócio top de linha. Esses valores ridículos que a gente fala sempre, né? Que o Vampeta fala, 2 jogadores vendidos pagam. O São Paulo não pode fazer isso. Eu só estou dizendo que... O São Paulo está fazendo a valuation. Está fazendo uma avaliação. É uma auditoria financeira e jurídica. É isso que isso é informação para vocês. Atenção. São Paulo está fazendo uma valuation, que é uma auditoria financeira e jurídica. Por que inclui estádio? É para ver o tamanho do patrimônio que tem o São Paulo. É isso que o São Paulo está fazendo. Neste instante eu obtive a resposta aqui. É exatamente isso que o São Paulo está fazendo. É valuation. Eu não lembrava esse termo então, em inglês. Se o São Paulo está fazendo a valuation... Por isso que eu estou dizendo, é sintomático que vem coisa aí. Não, Nilson, mas então, você está trazendo uma informação importante. Se o São Paulo está fazendo uma valuation para saber o valor de mercado do clube, é porque já há dentro do clube uma vertente interessada em se tornar SAF. Não tem dúvida, não tem dúvida. Isso é importante. Não, mas isso é real, isso é informação, é verdadeira. Isso caiu no meu colo segunda-feira e ela é real, ela é verdadeira. Eu queria lembrar o nome daquilo que o São Paulo vem fazendo. Então, essa auditoria que você falou aí, que é a auditoria financeira e jurídica, o São Paulo já está nesse processo. Você vê, é mais uma coisa surpreendente, né? Porque depois de 2 anos de gestão, quantos anos de gestão? 2 anos. Eu imagino que quando se assume um clube, isso vale para todos, hein? Tá legal? Eu imagino que quando se assume um clube, você tem que saber exatamente o que você tem na mão, o patrimônio. Qual é o patrimônio que eu tenho? Tanto tempo depois que estão fazendo isso, tá bom.
Antes tarde do que nunca. Né? Antes tarde do que nunca. Mas só acho que é um patrimônio muito grande e o açougue e Nogueira não pode entrar. Tem que ser uma coisa muito grande. Tomara que aconteça. Eu torço para. Vamos ter um time muito forte no estado de São Paulo, no Brasil. Mas eu acho que não tem outra saída, Vanderlei. Não, a minha saída. Não, que tem. A minha saída. O Palmeiras conseguiu. A saída é outra hipótese que o Rogério acabou de falar na coletiva. Não. Faz um time É bem isso, barato. Mas eu falei na abertura. Controla o gasto. Eu falei na abertura do programa aqui, quando o Azar me falou. Falei que tem que pagar a conta, avisar todo mundo que nós vamos ser humildes. Mas por que não uma empresa tomar conta do futebol de São Paulo? Não moderniza a coisa? Sim, mas se aparecer, ok, tem uma placa lá na porta. Procura-se um mecenas ou eu a SAF. acho que a empresa já está na área. Tá ótimo, mas como eu não tenho. Já tá na área. Então, como eu não tenho essa informação e não. Não, eu tenho, por isso que eu estou dando. Não, então, mas eu não abraço ilusão. Nilson, mas não é ilusão, isso é informação. Nilson, todos nós já damos muitas informações que não se concretizam. Tomara que concretize, então, o que eu acho? Eu dei a do Pedro Godard na minha cara. Eu estou saturado de ilusões. Não, eu acho que isso ilude torcedor. Eu acho que o mundo real é pagar a conta e avisar que nós somos humildes e vamos agora. Se surgir alguma coisa diferente nesse caminho, legal, aquilo que nós falamos, já apareceu um grande investidor, ótimo, mas tinha que ser sincero. Hoje a realidade é, vamos pagar a conta e 3 anos vamos tentar nos ajeitar para a gente ressurgir fora. Mas isso aí que o Nilson traz é uma informação importante. Se o clube faz um valuation, né, que é a avaliação de mercado, é porque já está pensando em se tornar SAF. E Nilson César trazendo mais informações. O São Paulo já está com uma empresa, chama-se Álvares e Marçal. O nome da empresa do São Paulo, essa empresa foi contratada pelo São Paulo e está fazendo a avaliação, né? Então tá aí até o nome da empresa para vocês, a empresa Álvares e Marçal está preparando a SAF do São Paulo. Essa é a empresa que está preparando a SAF do São Paulo. Eu acho que o presidente do São Paulo tinha que vir a público. Claro, começa a falar sobre isso, porque se está acontecendo, presidente, o senhor tem que vir a público e explicar que o São Paulo está caminhando para uma SAF. Pelo menos você cria uma expectativa positiva para o torcedor, né? Então a empresa chama-se Álvares e Marçal e está preparando a avaliação da SAF do São Paulo Futebol Clube, tá? E o São Paulo, enquanto ele não chegar no fundo, mais no fundo do poço do que ele já está, não vai fazer, vai ficar nisso aí. Não, nós vamos dar jeito, pode deixar, não sei o quê. E vai afundando. Talvez se alguma hora cair para a Série B, ele resolva fazer isso. Não sei, ele está fazendo tudo. Mas agora o Nilson já traz a informação que eles já estão fazendo um valuation. Valuation, que é avaliar okay. O preço de mercado. Isso, já temos o preço. Agora a gente não consegue fazer, sabe como é que é e tal, em São Paulo. A oposição do São Paulo é muito difícil. A informação está vindo aqui, a oposição e também os conselheiros do São Paulo estão botando inúmeras dificuldades. Mas a empresa que está fazendo, vou repetir o nome da empresa aqui. Álvares, né? Álvares e Marçal. Agora, é a empresa que está fazendo essa avaliação do São Paulo. Eu tentei, tá vendo? Eu tentei, não deu. Isso é importante também, né, Mauro? O torcedor saber. Que às vezes o conselheiro joga contra Mauro, Vanderlei, porque você tem aí uma possibilidade do São Paulo se tornar SAF, diante de todos os absurdos que são perceptíveis hoje na diretoria do São Paulo. E os conselheiros jogam contra, o torcedor mas depende do que é jogar contra. A proposta da SAF pode ser ruim. A proposta pode ser ruim. Mas muitas vezes a proposta da SAF pode ser ruim. Poder. Esses caras perdem poder. Aí é outra discussão, mas a proposta da SAF pode ser ruim. A gente não pode achar. Essa é uma visão até meio maniqueísta. A SAF resolve tudo. Não é assim. A SAF pode ser uma porcaria. Aliás, é sempre bom lembrar. Não estou secando o Vasco, não, muito pelo contrário. Acho que o Vasco tem que voltar a ser competitivo. É óbvio, isso é uma coisa óbvia. Mais um clube gigante. Mas o Vasco tem a gestão agora da 777, que é o time, é a dona do Genoa, que foi para a segunda divisão da Itália. E é um clube que já foi grande, já foi campeão italiano, que tem a maior rivalidade de futebol italiano, talvez seja lá com a Sampdoria. É uma rivalidade tremenda. E esse time está na segunda divisão, está na Série B da Itália. E os caras são os donos. E tem outros clubes que eles também controlam que não têm hoje boas campanhas aí, não estão brilhando. O que esses caras vão fazer do Vasco? O John Textor, como é que ele vai enxergar no médio e longo prazo o Botafogo? Ele vai enxergar como o Crystal Palace, meio de tabela, ou ele vai enxergar como, sei lá, o Newcastle, que está subindo lá agora na Premier League? Quais serão os... Contratou um monte de jogador. O Botafogo melhorou, mas está muito longe de ser um time top, né? Aliás, é incrível, o Botafogo só ganha fora de casa. Dentro de casa é um desastre. Ganhou agora do Atlético em Minas. Isso a gente vai saber com o passar do tempo. Então, achar que a SAF é a solução também para tudo...
Como é que o cara enxerga um São Paulo? Né? Para São Paulo ter esse tipo de time? Eu acho que o São Ou São Paulo- Paulo ter um timaço? Como vai ser? Então a gente não pode achar também que a SAF é a saída para tudo. Eu acho que a SAF é a saída do desespero. E é um negócio muito questionável, porque você tem um clube social, um clube esportivo social, com uma dívida colossal. Quando você tem uma dívida colossal, significa que você deve para o governo, você deve para o açougueiro, você deve para o cara lá que vendeu um copinho de café, o outro que vendeu lá o tapetinho lá do banheiro. Você deve a todo mundo. Você não paga os caras. Aí acabou. Não, zerou, separou o futebol, 1%, 20%, né? 20% aqui eu vou repassar para pagar as dívidas. Então eu vou pagar essas dívidas em 1000 anos, mas eu tenho grana para contratar jogador. Tem muita gente, inclusive, indo atrás na justiça na questão do Cruzeiro, por exemplo. Mano Menezes estava contra o Cruzeiro, porque não tinha Rocha recebido. botou tudo. Ricardo Rocha falou Então, também. por quê? Porque os caras não receberam. Ok, Rogério Ceni não recebeu o tostão. Então, a camisa é a mesma, a torcida é a mesma, o clube é o mesmo. Tem dinheiro para jogador, mas não tem dinheiro para pagar o que você me deve. O credor vai dizer, peraí, que história é essa? Eu acho esse negócio da SAF um negócio muito discutível. Porque não é assim, não. O cara compra e ele elimina X% das dívidas, 70%. Ele compra o clube. Quanto deve esse negócio? Ah, deve 1 bilhão. Eu pago 700 milhões. Está resolvido aqui. Vou dever esses 300, eu te renegocio e agora eu sou o dono. Não, você tira o filé mignon, que é o futebol, zera, e tudo que não presta você deixa no passado. É só se colocar no lugar de um credor, gente. O credor que tem muito dinheiro e aquela grana que ele tem para receber do clube não muda a vida dele, ok. Mas o credor que, de repente, depende daquela grana para o seu negócio seguir. Porque o clube de futebol se relaciona com empresas de diferentes portes. E, de repente, tem uma dívida grande ali. Então, a gente começa a achar que fica parecendo que a SAF é a solução. Eu não sei nem se é justo, acho muito discutível isso. E acho que muito pouco se debate essa situação. Sabe? Você fica devendo. Um dia aparece um cara lá, compra a sua parte que presta, monta um time. E nem sei se isso é justo com os outros. Com os outros, não estou falando do Flamengo e Palmeiras, não. Com o Fortaleza, por exemplo. Com o Goiás. Com o próprio Ceará, que está caindo, mas é um clube que se estruturou. Esses caras não viraram SAF, eles se viraram com o que podiam. E se organizaram, viraram os times, voltaram a ser de primeira divisão. Aí, de repente, vai lá o Botafogo, o Cruzeiro, sem nada. Não, o cara comprou aqui e bota o time mais forte em campo. Mas é a dívida? Não, a dívida deixa pra lá. A dívida virou é do clube esportivo. Não tem nada a ver com a gente. É esportivo e social. Lá o pessoal da bocha, do tênis e o cara da piscina. Esses aí que estão com esse problema. Não se discute isso. Eu acho muito estranho, cara. Muito estranho. Ainda não assimilei muito essa solução mágica, não. Essa situação de SAF que a gente está levantando aqui, essas SAFs que estão subindo para a primeira divisão, o Zé levantou a hipótese, o Ronaldo não vai investir tudo isso, não. Você acha que essas SAFs elas já entram na Série A para virem como potência ou não? Ou não vão botar esse dinheiro todo de frente? Chance zero. Você acha que eles vêm com potência? Não, vai brigar para ficar no Não, meio que eu da digo de tabela. investimento. Você Tipo o Botafogo, investiu 60 milhões de reais. SAF, né? Mas você vê, 60 milhões de reais. Transforma isso em euros. 10 milhões de euros. Quanto custou, Cebolinha? Verdade, 14 milhões de euros. Podendo chegar... Não, chegou a 16 quando ele conquistou o Estou título. falando de um só. Né? O Botafogo foi um exemplo. Ele chegou a namorar ali a zona do rebaixamento. Sim. Por muito tempo. Aí foram atrás de novos jogadores, contrataram. Agora ele está fechando o campeonato brigando por pré-libertadores, por Libertadores, nessas rodadas finais, mas o Botafogo sofreu, né? E era SAF, tinha dono. E a contratação símbolo da nova era o Patrick de Paula. Sim. Que sai no meio do jogo, não é relacionado. O técnico já o criticou em entrevista coletiva. Falou já do conduta dele. Mas então, Mauro, esses clubes SAFs, novas SAFs, você acha que eles podem cair de novo se eles não investirem realmente o que eles vai cair devem? alguém. Porque a gente está falando de vários clubes grandes na primeira O Zé divisão. lembrou que o Botafogo chegou a flertar com o rebaixamento, depois reagiu. O Cruzeiro, se tiver o mesmo time, eu acho que... Ó, se os vai 20 correr. virarem SAF, uma SAF vai ser Alguém vai 20ª, 19ª, 18ª. Se todos virarem Não, mas SAF, por não é que é a enquanto foram solução. poucos, né? A gente tem Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Mas Flamengo e Palmeiras não são SAF, estão à frente da SAF. Sim. E vão continuar à frente, eu acho. Sim. SAF não é garantia de investimento, não é garantia de que vai investir mais. O Atlético Mineiro, virando SAF, vão vender 51%. Os R's vão continuar fazendo parte do projeto. Vai haver mais investimento do que está sendo agora? Pouco Eu não provável. sei se vai haver mais Pouco investimento. provável, porque o investimento foi muito alto. Porque o foco inicial precisa ser no pagamento de dívidas. Sei lá, 1 bi 300, 1 bi não sei quanto. Não é? Acho que inicialmente quem chegar deve olhar para as dívidas do clube. Não é só a contratação. Aliás, a dívida contratação já tem. A dívida do Atlético, pelo último balanço, que era 1,3 bilhão, né? É mais ou menos quanto o Flamengo deve faturar esse ano. Verdade. Então, alguns clubes, São Paulo talvez precise pensar nisso,
Por quê? Esse modelo de gestão não está funcionando há tantos anos. É tentar fazer uma coisa diferente para ver se funciona, se melhora, se consegue atrair mais investimentos, porque do jeito que tá complicado, né? O Santos, a gente não sabe o Santos, de onde ele vai tirar? Ué, já cada vez mais vai virar difícil. SAF. Então, Ontem o Nilson trouxe aqui a informação que ele tem a informação que o Santos vai virar SAF também. algumas aqui parece que não tem outro caminho. O Vasco, acho que não tinha mesmo outro caminho. Botafogo, não tinha mesmo outro caminho. Né? O Atlético pelo tamanho da dívida. Mas as equipes que estão sendo bem administradas, eu não sei, tem que pensar um pouquinho aí e só fazer um grande negócio, um modelo bem Tem um detalhe feitinho. que é interessante, que as pessoas pouco percebem. No Brasil, você não vê, raramente você vê as grandes empresas patrocinando camisa de time de futebol, né? As grandes montadoras, as fábricas de refrigerante, de bebida, você não vê. Pode procurar. Você encontra outros. Os maiores bancos, os dois maiores bancos particulares do Brasil anunciam no futebol, em televisão, em mídia, mas não anunciam Bota na na camisa seleção do só, na Corinthians, do seleção. Flamengo, na seleção colocam. Então você percebe que o futebol não atrai esses... Então, eu fico 2 pés bem atrás quando as pessoas acham que vão surgir vários investidores Eu tô só vendo. com tanto dinheiro. Porque uma coisa é você comprar um clube embaixo por uma quantia até módica, você assume um compromisso de pagar um percentual menor da dívida a partir daquilo que você conseguiu produzir, faturar, e achar que o cara vai investir toda essa grana. Entendeu? Não é assim. E no caso, você vê o Botafogo, ele refez um time inteiro esse ano. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Vai continuar contratando assim? Ou vai pegar essa base e vai trazer um aqui, o outro ali, se livrar de 2 ou 3 que não deram certo? Não dá para ter ideia. E tudo está na cabeça e na disposição ou capacidade de investimento de uma pessoa, ou de um Quem pequeno grupo. compra já anuncia, vamos investir tanto O Vasco em já tem tudo lá. vários anos. Uns Vasco falam já em tem 10 lá. anos, 5 anos. O Vasco já tem lá tantos milhões no primeiro ano, tanto no segundo, e não é só no time. CT, estrutura, tudo isso vai na conta, pelo menos é o que está planejado. Em alguns momentos dá a sensação, em alguns discursos, que está sobrando SAF por aí. Você abre a porta, tem uma fila de SAF. Sim. Eu SAF, eu quero, dá para vender. Essa é a sensação que dá. Eu não tenho essa sensação, certo? Então essa é a primeira. Outra coisa, por que acontece muito, um dos motivos, Mauro, que você citou correto, que grandes empresas ou grandes corporações não colocam a sua marca num clube de futebol, né? Porque de uns tempos para cá, de 6, 7 anos para cá, essas grandes corporações importantes, uma montadora, por exemplo, adotou no mundo todo o compliance. Então, para vincular a sua imagem, a minha imagem com a do Vampeta, eu vou perguntar como é que está a vida do Vampeta, eu vou encostar minha marca na dele, o que eu vou acontecer? Porque se sobrar para ele, vai sobrar para mim também. Então, esse compliance é muito importante quando é levado a sério. Agora, grandes corporações, que tem muita grana, levam isso a sério. Outras não. Então, você não vai faltar anunciante, mas nessa linha que o Mauro falou, porque tem um negócio chamado compliance.